Olá pessoal, estamos aqui para anunciar e comentar um edital fantástico, muitas vagas para vocês e convidar vocês a conhecer aí o Já Passei Educação, que tem todos os conteúdos necessários para você ser aprovado nesse concurso aí desta bela cidade que é Fortaleza, né? Adoro o Ceará, Fortaleza, terra do sol, né? Fortaleza muito bacana e com um concurso aí com muitas vagas para você ser aprovado. Então vamos fazer aquele comentário, né, do edital rápido que eu faço com vocês, mostrando o edital. Eu gosto de mostrar o edital, né? Alguns preferem mostrar os slides, eu gosto do edital. Então olha só, concurso público para provimento de cargos efetivos do pedagogo da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, o edital 109 de 2022. Aí aqui vem todas as leis, né? Falando, a banca é o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, né? O INPA-RH, né? Acho que é assim que chama, mas é o instituto que vai fazer esse importante concurso. E olha, é um concurso interessante porque ele tem uma primeira etapa, prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos. Depois tem uma segunda etapa, que é a prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, para aqueles que passarem na primeira fase. E depois tem a terceira etapa, que aí é a análise de títulos e experiência profissional, essa meramente classificatória. Muita gente tem dúvida, eu preciso entregar título e tal. Você precisa passar na primeira etapa, na segunda etapa, para você se preocupar com os títulos. E os títulos, gente, eles são apenas classificatórios, eles não são eliminatórios, tá? Então, o concurso vai ser realizado na cidade de Fortaleza, será realizado, né, na cidade de Fortaleza, grande cidade de Fortaleza, tá? Então, será um concurso aí muito grande, né, importante, um concurso aí na região do Nordeste, gigante, tá? Então, olha só, vai ter aí, né, o candidato que for aprovado, ele devidamente convocado, que não aceitar a lotação na unidade escolar disponível, ou seja, você vai estar aberto aí a deverá assinar um termo de desistência da vaga para concorrer. Então, é feita uma classificação, vai ter a lotação, né? E aí você as pessoas vão escolhendo aí, vai ter talvez uma região que você não queira, enfim, aí você tem, né, que desistir se você não quiser, né? Mas acho que a maioria vai optar aí, depois você pede remoção, né? Durante 3 anos de estágio probatório não haverá mudança de referência. Então, durante esses 3 anos que você está no estágio probatório, você não pode ali ficar mudando de lotação, tá? É importante, o vencimento, qual é o salário, Fábio? R$ 4.384,82, acrescido da regência de classe, 20% sobre o vencimento básico e auxílio de dedicação integral, ADI, no nível de classificação de professor, no estágio de carreira de graduação, núcleo de atividades específicas, grupo ocupacional, magistério, de acordo com o plano de cargos, carreiras e salários da Lei 9.249 de 2007. Olha só, salário interessante, né? Salário interessante, tem 20% aqui sobre o vencimento básico, então importante, tá? Olha só, carga, né, de 200 horas mensais, né? Então 200 horas mensais, você viu que tem aqui uma dedicação integral, certo? 200 horas mensais. Aqui as etapas, né? Falando das etapas que estão descritas aqui no edital, então é importante você saber que tem uma etapa, né? Tem aqui também vagas para candidatos negros e com deficiência, então tem as cotas também, a gente vai comentar isso aqui, certo? São muitas vagas, né? São muitas vagas, mais de 1.000 vagas nesse concurso, né?
A aprovação e classificação final assegurarão apenas a expectativa de direito de nomeação. O que é isso, gente? Eles colocaram as vagas no edital, aquelas vagas com certeza todo mundo será chamado. Agora, a partir dali, né, pode surgir novas vagas e serem chamadas desde que, né, o concurso esteja na validade, prazo de validade do certame, certo? Então, é importante aí você aguardar. Os candidatos devem ter disponibilidade de 200 horas mensais, né? Vedada a lotação no período noturno, tá? Então, muita atenção nisso, é sempre importante olhar esses detalhes, né, do edital. Os candidatos aprovados e investidos no cargo de professor, áreas específicas disponibilizadas no presente edital, não poderão ter lotação diversa de sala de aula, bem como ser cedidos ou colocados à disposição, tampouco nomeados para cargos em comissão durante 5 anos, né? Então você entrou, você vai ter que exercer a sua função ali, né? Vai cumprir o estágio probatório de 3 anos, não pode ser emprestado, cedido, ir para cargo de comissão, nada disso, tá? Durante o período do estágio probatório, os candidatos acima mencionados participarão obrigatoriamente, veja a palavra, obrigatoriamente, de um programa de formação fornecido pela SME, né, Secretaria Municipal de Educação, para essa finalidade, certo? Então é muito importante você estar atento a esses detalhes aqui do edital para você não ser pego de surpresa, né? É importante conhecer. Aí tem os anexos aqui, certo? Conteúdo programático que está no anexo 2, importantíssimo isso aqui para o seu planejamento de estudos, né? As atribuições do cargo, se você tiver dúvida, requerimento de solicitação de isenção de taxa, lembrando que a solicitação de taxa é um período bem curtinho, os primeiros dias, 7 e 8, depois não pode mais, tá? Formulário de entrega de documentação, termo de autodeclaração para quem vai disputar a cota racial, né, étnico-racial, formulário de entrega de títulos de experiência e o formulário de entrega de documentação. Aonde eu faço inscrição, Fábio? Olha aqui, concurso Fortaleza. Concursos.fortaleza.ce, né, ce.gov.br, é lá que você faz inscrição no site IMPA-RH, né? Então, que é a banca, tá? Aí você faz tudo pela internet, Aqui as condições para você entrar na prefeitura, né? Aí aquelas condições que estão estabelecidas, né? Ter sido aprovado no concurso público, ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, o Brasil tem um acordo, né? Gozar dos direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais, estar quite com o serviço militar, idade mínima de 18 anos, comprovar o requisito que está no anexo 1, né? Ter aptidão mental, apresentar certidões aí criminais, né? Você não pode ter problema aí na justiça, nem na justiça local, nem em nível estadual, federal, tá? Então, claro, né? Níveis estaduais e federal. Local não tem, né? Jurisdicional, foi modo de falar. Você não pode ter problema nenhum, tá? Problema nenhum aí com a justiça, Polícia Federal, enfim, certo? Então são todos os itens, né? E olha que importante, você tem que ter disponibilidade de 200 horas, hein? Não pode ter sido condenado em processo administrativo, ação judicial, etc. Ou seja, você tem que estar com as suas certidões todas em dia, né? Todas em dia, carteira de vacinação, né? Enfim, todos os documentos aí para você. O primeiro passo é você estudar para você passar, e depois você tem que providenciar toda essa documentação aí, certo? Para você pagar. Aí aqui vem as vagas destinadas às pessoas com deficiência, né? Aí seguindo a lei federal, que garante aí a cota de 5%. Aí se você é o seu caso, você é uma pessoa com deficiência, você tem que ter os laudos, provar tudo isso, fazer inscrição, certo? Existe aí uma regulamentação, uma lei federal que estabelece isso, para que você possa concorrer, e você deve informar tudo isso para a banca, o laudo aqui, você tem que ter a assinatura do médico, né? Tudo certinho. Não adianta colocar uma coisa que não é, porque depois você vai ter problema lá na frente. Então faça as coisas
bem corretamente, já que você quer ser servidor público, comece bem, comece direito, né, sem nenhum problema, tá? Então aí você tem que mandar, né, no prazo de 2 dias aí, você vai ter recurso, se for indeferido o seu pedido para disputar as cotas com deficiência, aí você tem 2 dias. Todos os concursos sempre 2 dias úteis, né, após sair um resultado de alguma coisa, você tem 2 dias úteis para entrar com recurso, tá? Então, se é o seu caso de pessoa com deficiência, leia com muita atenção, você tem que mandar o laudo, tudo certinho, para a banca, né, para você poder concorrer nessas vagas e, claro, preencher aí os anexos necessários, tá? Com toda a documentação, olha aqui, que está aqui no item 3.17, né? Preencher o requerimento, né, firma reconhecida, anexar obrigatoriamente a cópia do laudo médico. Então, todos os detalhes aqui, se é o seu caso de pessoa com deficiência, para você garantir aí que você vai disputar nessa questão das cotas, tá? Isenção da taxa de inscrição, eu vou aqui para o item 4, olha só, pode exclusivamente pela internet pedir, mas olha o prazo como é curtinho, ó. É das 10 horas do dia 7 até 23 horas e 59 minutos do dia 9. Ó, aqui ainda deu um prazo maior, né? Normalmente eles dão 2 dias mesmo. Aqui ainda deu do dia 7 até o dia 9, tá? Aí você vai preencher o requerimento. Aí existem aqui as leis que regulamentam, né, que quando você pode solicitar isenção de inscrição. Doador de sangue, que tem no mínimo 2 doações no período de 1 ano, né? A última doação tem que ser realizada no prazo de 12 meses, você pode pedir aí, ó, certidão fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Ceará, o HEMOCE, ou por entidade credenciada no Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Comprova ser beneficiário de pelo menos um dos programas sociais, né? Antigamente a gente chamava Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, né? Enfim. Mas você também, se você é beneficiário desse programa, você pode pedir aí a isenção, tá? Desculpa, a voz está falhando, mas vamos lá. Então, né, se você tem essa condição de beneficiário de pelo menos de um programa do governo, você vai entregar os documentos. Se no caso for doação de sangue, você também vai entregar os documentos provando e pedindo a sua isenção. Aí aqui está o requerimento de solicitação de isenção, que está aqui no item 4.1, cópia autenticada em cartório do NIS, né, o número de identificação social, e comprovação de inscrição em pelo menos um dos programas do governo federal. Pode ser aqueles programas de auxílio à pessoa com deficiência, enfim, qualquer programa do governo, tá? Cópia desses que é de auxílio, né, obviamente, tá? Cópia em cartório do documento oficial e do CPF, e aí você vai anexar todos esses documentos e mandar para o endereço eletrônico, ó, né? Juntamente, ó, disponibilizado no endereço eletrônico e entregá-lo obrigatoriamente na sede, ó, do INPA-RH, tá? Então tem que entregar na sede lá a documentação, certo? Para você pedir isenção de taxa, ok? Então, do dia 7 ao dia 9, tá? Olha aqui o endereço, né? Na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza, Ceará, tá? Então, a entrega da isenção deverá ser feita exclusivamente pelo candidato ao procurador das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30, nos dias 8, 9 e 10 de julho, na Diretoria de Concursos e Seleções DICES, né? Então, olha só, tem que entregar lá, né? Aqui falou até dia 10, né? Estranho, lá em cima falou dia 9, aqui falou dia 10. Na dúvida, você entrega até o dia 9, certo? Para não ter problema, né? Mas o edital aqui deu 2 informações, né? Falou até o dia 9, aqui dia 10, para você entregar a documentação, tá? Vagas dos candidatos negros. Poderão concorrer às vagas, né? E aí tem uma cota prevista de 20%,
tem aquela autodeclaração e que se você por acaso fizer uma declaração falsa, isso também pode te gerar problemas, né? Porque você declara aí que você é uma afrodescendente, tem a questão, você é negro, né? Então precisa ter cuidado com isso, tá? Também, deverá ser requerida mediante protocolo nos dias úteis, né? Do dia 23 às 6, das 8 às 11h30, na diretoria e de concurso e seleções, na rua João Pessoa, na Avenida João Pessoa 5609, né? Então você tem que, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, de acordo com o IBGE. Né? Aí você entrega o termo de autodeclaração étnico-racial devidamente autenticado e a cópia do documento na diretoria de concursos e seleções do INPA-RH, tá? Então, está aqui, né, a condição, a data que você tem que entregar. Então é importante você seguir isso aí se você quer concorrer na cota racial, tá? Atenção com isso, né? Procedimento, depois vai ser um procedimento de heteroidentificação, eles vão checar, né? Aí, depois da terceira etapa, se você passou, eles vão checar. E já pensou se você fez alguma coisa errada? Aí chega lá, né? Então, é só realmente para aquelas pessoas que são negros ou pardos, tá? Então, muita atenção nisso para você não perder, né, sua vaga por uma bobagem aí, uma declaração falsa que vai te eliminar do concurso, né? Olha aqui, prestar a declaração falsa que se configura quando houver flagrante desconformidade entre a autodeclaração étnico-racial e análise visual feita pela comissão de heteroidentificação. Aí o candidato é eliminado, tá? E isso pode gerar outros problemas, né, para o candidato, inclusive para outros concursos, tá? Porque pode, inclusive, responder aí por falsa declaração, que é um crime, né? Então, você vai fazer a sua inscrição bonitinha. As inscrições, olha só, elas estão abertas, né, a partir das 14 horas do dia 10 de junho, né, pela internet, até as 23 horas do dia 3 de julho, tá? Do dia 10 de junho até as 23 horas e 59 minutos do dia 3 de julho. Não vá deixar para pagar o seu boleto em cima da hora, né? Então, faça a sua inscrição o quanto antes, porque são muitas vagas, é uma grande oportunidade aí para você se efetivar no serviço público, tá? Na rede aí do Ceará. Então, você tem que fazer a inscrição de forma eletrônica, né? Então, preencher aí o formulário que está disponível lá no site concurso.fortaleza.sce.gov.br, tá? Então, faça a sua inscrição. Olha aqui, né? Olha após o envio da quantidade do primeiro boleto, a qual será a taxa de inscrição no valor de R$180, gente. Vale a pena pedir isenção, né? R$180, gente. Eu, quando vi esse valor aqui, eu falei, gente, deve ser, né, open bar o negócio, deve ter café da manhã, né? Eu não tô, é uma inscrição alta, mas vale a pena, porque são muitas vagas, né? Então você vai gastar um pouquinho, né? Mas são muitas vagas, são muitas oportunidades, e você tem um salário lá que é um salário razoável, né? Aí, então, a inscrição tá cara, né? Mas por quê? Porque tem aulas, tem a parte didática que envolve curso. Eu até entendo que, como tem essa parte que é muito candidato, acaba aumentando o custo do concurso. Mas realmente, quem puder pedir isenção, que é doador de sangue, vale a pena, né? R$180 não tá fácil assim, tá? Não é aceito pagamento via depósito bancário, transferência ou com envelope. Pague no normal, né? Pega o boletinho lá, vá no seu aplicativo e pague, ou paga no banco, para não ter problema, tá? Para não ter problema, certo?
Eu brinco, né? Porque quando eu analiso o edital assim e a taxa é muito alta, eu falo que é open bar, vai ter café da manhã, vai ter um negócio, né? É brincadeira, viu, gente? É só para descontrair aí, mas realmente a taxa um pouco elevada, mas vale a pena. Vale a pena. Eu sou um cara que fiz muitos concursos, gastei muito, fui até para o Nordeste uma época fazer concurso, né? E realmente vale a pena, né? Vale a pena porque depois que você passa, você ganha estabilidade, você investiu lá um pouquinho, mas você colhe lá na frente. Etapas do concurso aqui, o item 7. Olha só, primeira etapa, prova objetiva de caráter eliminatório. Segunda etapa, prova prática didática de aula. E terceira etapa, análise de títulos e experiência profissional, tá? Primeira etapa, ó, o valor máximo de 60 pontos aqui, né? Uma prova objetiva de caráter eliminatório, tá? Que vai avaliar os seus graus de conhecimento. Olha que importante informação, o que cai nessa prova? Primeiro, a banca utiliza 4 alternativas, né? A, B, C, D. E tem banca que usa 5, né? 60 questões de 4 alternativas. Prova de conhecimentos básicos, língua portuguesa, 10 questões, você tem que ter no mínimo de acerto 5. Ah, acertou 4, já era, né? Raciocínio lógico matemático, olha aqui, o pessoal da educação tem que estar atento, aí tem curso lá no Já Passei, gente, olha aqui, 10, tem que acertar no mínimo 5, tá? Legislação básica da educação, minha área, 10 questões, 5 mínimo acerto. Educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos, também minha área. 10 questões, tem que acertar no mínimo 5. Conteúdo específico da área, 20 questões, tem que acertar no mínimo 10. Ou seja, de cada disciplina, você tem que acertar metade, tá? E para ser aprovado, tem que ter 30 no total. Mas você não pode zerar, por exemplo, matemática ou português, ou tirar menos de 50%, senão você está eliminado, certo? Então, muita atenção nisso. Você tem que fazer um planejamento de estudos importante, e aí eu Já Passei vai te ajudar muito aí. Prova será aplicada na cidade de Fortaleza, duração de 4 horas, no dia 14 de agosto de 2022, das 14 às 18 horas, né? Olha, eu tô quase indo para Fortaleza fazer essa prova. Gente, eu adoro Fortaleza, eu adoro o Ceará, né? Então, sou suspeito para falar isso, certo? Após o fechamento, serão utilizados 10 minutos para a realização dos procedimentos operacionais, com o devido acréscimo de 10 minutos ao horário previsto para o término da prova. Então, a prova é à tarde, né? Das 14 às 18, dura 4 horas, para você já ir se planejando aí para a prova, tá? Caneta, né? Muita gente tem dúvida. Caneta, material transparente de tinta azul ou preta. É importante saber isso, gente, porque chega um povo lá com as canetas diferentes, aí fica arrumando confusão lá, né? Então, compareça ao seu local de prova 1 hora de antecedência, para você ir tranquilo, né? Sossegado, sem problema, tá? Tá recomendado o uso de máscaras, né? Não é obrigatório, mas está recomendado. Aí fala de você pode usar protetor facial transparente, né? Higienizar sua carteira com álcool 70. Agora não pode utilizar gorro, macacão impermeável, avental, né? Aquelas coisas, óculos escuro, né? Não pode, gente. Equipamento eletrônico, eu quero um protetor auricular, aquele para não ouvir barulho, não pode, tá? Não pode, porque isso não está previsto no edital, certo? Então você tem que seguir a regra do edital, porque se você não segue, né, você tem problema. Ó. Passaporte sanitário não será exigido para candidatos que, por razões médicas reconhecidas em atestado, não puderam se vacinar, tá? Ó, e aqui fala do passaporte, ó. O passaporte sanitário vai ter que ser apresentado, ó. Então, os candidatos deverão apresentar o passaporte sanitário. Então, você tem que levar a sua carteira de vacinação, item importante que está no edital. Aí você não lê o edital, né? Daí, ó. Então, você tem que estar lá, ó, com um esquema vacinal contra a Covid em cima, certinho, tá?
Então, muita atenção nesses detalhes do edital para você não ter problema. Ó, se você perdeu o seu documento, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Mas, ó, o prazo, 90 dias, né? Ah, eu perdi meu documento ano passado, não fiz nada, vai ter problema, tá? Se for nos últimos 90 dias, sem problema, você vai fazer o BO certinho, seguir as regras aí para você poder, né, apresentar. Documento que você leva, eu sempre recomendo levar aquela carteira de motorista com foto ou o RG, mas também serve a carteira de trabalho, né, todas com foto, tá, gente? Carteira de reservista, passaporte, né, tem que olhar se está na validade e tal, mas pode apresentar, mas leva o comum, né, leva o comum. Tá? No final, né, da prova, fica 2 alunos, né, até o fim, para assinar lá o malote, o lacre. Então, os 2 últimos, né, eles têm que sair juntinhos ali, não pode, para comprovar ali que foi tudo lícito, não teve nenhum problema. Aqui as informações gerais, né, que não pode, bip, celular, iPod, qualquer coisa eletrônica, não pode, fone de ouvido, turbante, boné, gorro, chapéu, nada disso pode, tá? Se você tem um aparelho de surdez, isso tem que ser informado para a banca anteriormente, né? Até porque constitui aí pessoa com deficiência e tal, né? E vai ser, se você tem alguma necessidade especial também, você tem que informar para a banca. Ah, eu tenho problema de visão, preciso de uma prova ampliada. Tudo isso tem que ser informado antes, né? Antes para a banca, para você não ter problema, né? O cartão resposta não pode amassar, molhar, porque não troca, gente. Então, na hora de preencher lá o gabarito, muita atenção, eu sempre recomendo, faz com lápis, assim, bem levinho, né? Não precisa preencher, não, só dá um tracinho, assim, para depois você checar se está certo antes de você passar a caneta e cometer aí algum erro, né? Você só pode sair da prova, ó, né? Depois de 1 hora do início, tá? Então, 1 hora, aí sim você pode sair da prova, certo? Então, muita atenção nessas regrinhas aqui, né? Aqui fala de correção de dados, enfim, são coisas aí que tranquilas. Aí a prova prática, essa aqui que assusta muita gente. Então vai ter uma prova didática de aula de caráter eliminatório. Ela terá o valor de 40 pontos e versará sobre conhecimento técnico, avaliando a capacidade didática do candidato ao fazer uma exposição sobre tema sorteado entre os conteúdos do anexo 2, tá? Então vai sortear lá na hora um tema, né? Vai ter os envelopes lacrados, será realizado com 24 horas de antecedência, sendo divulgado o local, a hora no site. Então você tem que acompanhar. Passou da primeira etapa, você vai ter essa prova aqui, aí você vai ter que se preparar, né, para essa prova didática aí, né, que é uma prova que assusta muita gente, ó. E aqui, ó, a pontuação dela: domínio do conteúdo, 12 pontos, domínio da linguagem, 12 pontos, procedimento e condução da aula, clareza, objetividade, exposição do tema, 8, recurso didático, 4, né, e adequação do tempo, 4 também. Então, aí para você já ir pensando aí, né? A prova terá duração de 20 minutos, não podendo o candidato ultrapassar esse tempo, certo? O tempo, até 15 minutos para exposição da aula e 5 minutos para a banca fazer um questionamento objetivo ao candidato sobre o tema exposto, tá? Então, muita atenção, né? O candidato não poderá utilizar recursos de multimídia, gravação e audiovisual durante a apresentação da prova didática, tá? Né? Então, olha aí, né? Eu, por exemplo, adoro usar gravação audiovisual. Mas o candidato será avaliado por 3 professores da área de conhecimento, entre os quais um poderá ser da área de pedagogia. Gente, eu aconselho assim, concentra primeiro na prova objetiva, que é para você chegar aqui. Tem gente assim que já começa a se preocupar com essa aula, mas nem passou na outra, gente. Primeiro você precisa passar pela prova. Aí sim você vai se preocupar com a segunda etapa. Porque senão você está se preocupando com lá na frente, mas você precisa primeiro passar da primeira etapa, tá?
Então, isso aqui você pode até guardar para depois você analisar. A terceira etapa, que é a análise de títulos e experiência profissional, né? Também aí, aqui você vai ter, ó, professor pedagogo, ó, se você tiver doutorado, você já tem 6 pontos, você pode ter no máximo 12, mestrado você tem 5, você pode ter no máximo 10, né? Então se você tiver 2 mestrados, 2 doutorados, especialização na área, aquela de lato sensu de 360 horas, né? O valor unitário é de 4 pontos, você pode ter até 8, você pode ter 2, né? E aqui o tempo de serviço e experiência, né? Candidato 2 pontos por cada período de 12 meses até o limite de 5 pontos, né? Então, olha aqui, 2 valor unitário, você pode ter até 10 pontos aí na questão da experiência. Então, somando tudo aqui, você pode ter 40 pontos. Isso aqui é só se você passar da primeira e da segunda etapa, tá? Então, também calma, né? As pessoas começam a se preocupar, ai meu Deus, tempo de experiência, não sei o quê. Mas, ó, foco na primeira etapa, porque se você não passar na primeira, você não chega nem aqui, certo? Então, não se preocupa com o que está lá na frente, é que corrida de etapa, né? Corrida de etapa. Então, isso aqui, ó, você tem que ler com atenção. Quando você passar pela primeira fase, aí você está na segunda, aí você começa a pensar na prova de títulos. Senão, você fica se preocupando com coisas sem se preocupar em passar, tá? Então, vou até acelerar aqui para a gente ir para a parte importante aqui do conteúdo programático, tá? Porque, gente, é o que eu falo, é etapa, você tem que ter esse edital na mão, pensar, mas não pensa lá na frente. Aqui fala dos recursos administrativos, né? Qualquer etapa do concurso, como eu já falei para vocês, você pode entrar com recurso, tá? Os recursos são sempre de 2 dias, aqui está pedindo, né, para entregar lá na sede da presidência do IPAR, caso se tiver algum problema, né, enfim, tá? Então, você, para todo coisa. Condições para aprovação do resultado final, as notas finais, né, aqui o cálculo da nota final. Lembra que eu falei que são etapas, né? Você precisa passar pela primeira etapa para ir para a segunda etapa, né? Aí você vai para a prova, aqui os critérios de empate, maior nota na prova objetiva, né? O primeiro critério é a idade, né? Então, de acordo com o Estatuto do Idoso, maior nota na prova objetiva é o segundo, maior prova na prova prática é o terceiro, e aqui são as condições caso empate. A homologação do concurso. O que é a homologação? Homologação é quando acabou todas as fases, acabou a primeira, a segunda, a terceira, todos os recursos, aí finalizou o concurso, é homologado. Homologou, a prefeitura já pode começar a convocar, né, nomear e lotar. Isso é as últimas, né? Isso aqui é depois que você passou por tudo, ó, passou por tudo. Aí você vai ver essa parte aqui, ó. Calendário, sempre gosto das bancas que gostam isso, ó, divulgação do edital, né, recurso, solicitação de isenção, olha aqui a data, ó, 7, 8 e 9, tá vendo? Entrega da documentação, a solicitação é 7, 8 e 9. A entrega pode ser feita 8, 9 e 10. Agora ficou claro agora. Então, olha só. Solicitou até o dia 9, você pode entregar até o dia 10. Agora ficou claro aqui no edital. Tá? Divulgação do resultado, solicitação da inscrição, olha aqui, né? Bem a prova, data da prova, dia 14 de agosto. Todos os resultados aqui, ó, da solicitação de isenção, né? Ele aqui, de inscrição pela internet, está aqui, requerimento de laudo médico, as datas, tudo certinho aqui. Isso aqui é importante até você imprimir e colar na parede para você ter isso aqui, certo? Importante aí, ó, o gabarito, a data provável, né, dia 15 de agosto, aí os recursos, dia 16, 17, a segunda etapa, ó, prevista lá para o dia 17, 18, 24 e 25 de setembro, lembrando que você tem que passar, ó, a terceira etapa, ó, 24 a 27 de outubro, que é a entrega de títulos, ó, e experiência profissional, e aqui, ó, encaminhamento para o resultado lá para o dia 14. Como é um concurso que tem muita etapa, né? Tá no prazo normal aí, tá bom? Então, olha só, vamos aqui falar de um tema importantíssimo para a gente terminar essa nossa análise,
certo, do edital. Vou mostrar aqui, olha aqui, ó, professor carga horária 200, 792 vagas na ampla concorrência, 211 vagas para candidatos negros, 53 candidatos com deficiência, 1.056 vagas, gente, é muita vaga, é 1.188 vagas em ampla concorrência na segunda fase, ó, a segunda fase vai 1.188, ó, né? Então, aí, para fechar aqui os 1.056 no final, olha aqui, né, o valor da remuneração, 4.384, tem aqueles 20%. Olha a exigência aqui, ó, licenciatura plena em pedagogia, em regime regular ou especial, formação de professores de 1º a 4ª série, né? Ainda está usando a terminologia antiga aqui, né? Que agora é 1º a 5º ano, mas tudo bem, vamos lá. Olha aqui, ó, o que cai na prova, isso aqui é muito interessante, todo mundo quer saber. Olha aqui, legislação, você vai ter lá no Já Passei, compreensão, interpretação de texto, ortografia, né, significação da palavra, regência verbal, emprego de classe de palavras, crase sempre cai, né? Olha, matemática, noções de lógica, estrutura lógica, diagramas lógicos, conectivos, tabela verdade, lógica de argumentação. E aqui, ó, legislação, LDB, né? LDB e suas alterações. Teve alteração recente na LDB. O ECA, né? Olha aqui, artigo 205 ao 214, a emenda constitucional, o decreto federal da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 11.114, a nova lei do Fundeb, olha aqui também cai, né? Então, ó, bastante conteúdo aí de legislação, tá? E legislação de Fortaleza aqui que eu vou apresentar para vocês aí no Já Passei, tá bom? Então, a Lei 10.371, né, o Plano Municipal de Educação de Fortaleza, e aí os documentos relacionados à educação da Prefeitura de Fortaleza. E aqui, ó, os temas pedagógicos, né, história pedagógica do pensamento pedagógico brasileiro, a didática, o processo de ensino-aprendizagem, né, organização do processo, olha só, Piaget, Vygotsky, Vallon, né, bullying, aqui, teorias do currículo, bastante conteúdo, interdisciplinaridade, protagonismo juvenil, educação inclusiva, ó, muito conteúdo aqui para você, né? Então, aí vários temas da educação brasileira, lá no Já Passei você vai encontrar isso aqui, ó. Ó, bastante coisa, né? Diferença, falando de muitos temas da educação, bastante complexo aqui, ó. Avaliações externas, olha só, a ANA, né? Prova Brasil, processo de alfabetização, PAIC, PENAIC, o GEMPA, bastante temas aí ligados ao MEC, Piaget, Vygotsky, Vallon aparecendo bastante, alfabetização, letramento, enfim, papel do professor, olha, bastante conteúdo, e aí eu Já Passei vai te ajudar a isso. Aqui tá as atribuições do cargo do professor pedagogo, certo? E aqui também os anexos, né? Olha aqui, isenção da taxa de inscrição, tem que preencher esse anexo, tá? Em preencher esse anexo aqui, ó, é a formulário de entrega da documentação de isenção, tá? Tudo aqui para você preencher. Termo de autodeclaração étnico-racial, se você vai concorrer nas vagas para negros e pardos. E aqui também o formulário de padronização de experiência profissional. Isso, como eu falei, é lá na frente, ó, lá na frente, né? Você não se preocupe agora, foco na prova do objetivo, aqui identificação do candidato, enfim, tudo aquilo que você deve preencher, tá bom? Gente, façam, né? Eu sei que a inscrição, façam, porque é uma oportunidade de você passar e ter a sua vaga, tá bom? Grande abraço, boa sorte aí nesse concurso, comece a estudar já para você passar, tá bom? Grande abraço.